Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um podcast Sua Vida Financeira com Patrícia Fanocchia. Hoje eu, Rafael Silva, estrategista digital, irei conversar com a minha especialista justamente sobre a reunião do Copom. O que muda na sua vida saber o que foi discutido nessa reunião? Com vocês, Patrícia. Oi, pessoal, tudo bem? Patrícia Panocchia falando aqui, mentora de finanças. Hoje a gente vai falar sobre investimentos. Vamos pegar a onda aí da Selic, que foi divulgada ontem, após a reunião do Copom, e vamos entender o que isso afeta a nossa vida. Ontem eles se reuniram e decidiram por abaixar a taxa de Selic para 14%. O que muda na vida das pessoas em relação ao investimento? Isso, então, vamos entender que a taxa Selic, ela é a taxa básica de juros da economia. E eu vou tentar não ser muito técnica nesse podcast, vou falar para gente que está começando a investir, para quem está querendo entender um pouco mais esse mercado, tá? Então, me desculpem os investidores qualificados que já operam mais de 1 milhão, mas esse podcast não é para você. Esse podcast é para amadores, tá? Então, antes de mais nada, eu acho que vale a pena explicar o que é Selic, né? O que é Copom? Vamos E começar do básico. isso, do O que é o cupom? básico. O Copom é o Comitê de Política Monetária. Então pensa que é um grupo de pessoas super especialistas que definem os rumos da política monetária do país através, entre muitas coisas, de definir a que taxa de juros o país tem que operar. Então, entenda que a Selic é a taxa básica. Taxa de juros afeta tanto quem investe quanto quem toma crédito. E é por aí que a gente vai evoluindo na nossa conversa. Então, essa reunião do Copom é como se fosse uma reunião de grandes executivos que são do Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil, ele é autônomo, né? Ele não é afetado, não é influenciado, né? Idealmente pelo governo, então ele tem autonomia para tomar as decisões. E o principal objetivo dele é manter a estabilidade econômica, né, do sistema financeiro e manter a inflação controlada perto da meta. Tá. Para deixar mais claro para o nosso público que não é um público especializado, Uhum. né? São mulheres que às vezes investem, são empreendedoras, elas precisam entender um pouco mais sobre isso. Eh, Estamos decidindo aqui, vamos falar de investimentos, mas se eles decidirem por uma taxa Selic maior, o que isso afeta? E uma taxa Selic menor, como isso afeta? Para investimentos, quanto maior a taxa Selic, maior é a remuneração dos investimentos. E, inclusive, dos investimentos de renda fixa que são indexados à Selic. Então, vamos falar do meu queridinho, que é o Tesouro Direto. Então, o Tesouro Direto tem que é quando você empresta dinheiro para o governo. Então, olha só, investidores, o que nós estamos fazendo quando nós investimos? A gente está emprestando dinheiro para alguém. Se a gente está comprando um CDB, uma cédula de depósito bancário, a gente está emprestando dinheiro para banco. Se a gente compra Tesouro Direto, a gente está emprestando dinheiro para o governo. Se a gente compra ações, a gente está emprestando dinheiro para empresas, tá? Então, veja assim que olha que legal que é sair de devedor a investidor, né? Quando você é um devedor, você está pegando dinheiro emprestado com alguém. E aí, quando você vira o jogo e começa a investir, é você que está emprestando dinheiro para aquela pessoa que antes era seu credor. Mas, enfim, em termos do efeito da taxa Selic, vamos falar de renda fixa, tesouro direto. E dentro do tesouro direto tem várias opções de títulos, tá? Eu falo que para cada objetivo tem um tesouro. Mas, eh, falando especificamente do Tesouro Selic, é seguro para você perder o dinheiro só se o país quebrar, e se o país quebrou, todo o resto já quebrou antes, então é o último que a gente imagina que vai quebrar. E
Ele tem a remuneração da Selic. Então, quando a taxa da Selic está a 14%, isso é uma ótima remuneração para quem investe. Já foi maior. Em janeiro, a taxa Selic estava a 15%, e a gente começou a ver, desde janeiro, nas reuniões do Copom, que acontecem a cada 45 dias, uma tendência de queda. Então, a cada reunião eles vêm reduzindo um pouco, e agora, na decisão de ontem, chegamos a 14%. Então, sair de 15 para 14 é uma redução de rentabilidade de investimentos indexados à Selic. Mas, ainda assim, 14% é uma taxa altíssima. Então, vale muito a pena ainda investir em renda fixa a 14%. Certo. Então, com uma taxa Selic alta, é a melhor hora para você investir ou procurar saber mais sobre o assunto. Principalmente investimentos mais seguros em renda fixa, que são indexados à Selic. Certo. E quando a Selic está baixa? Quando a Selic está baixa, aí isso melhora a outra ponta, que é a ponta do crédito. Então, quando você investe, você recebe juros. Quando você pega emprestado, você paga juros. Juros é o valor do dinheiro no tempo. Então, quem abre mão do dinheiro por um período de tempo ganha uma remuneração sobre isso, que é o juro. Quem antecipa uma compra, um consumo, pega um dinheiro que ele não tem hoje, que ele teria lá na frente, e pega emprestado para ter o dinheiro hoje, ele paga em contrapartida juros. Então, Selic alta, boa para investir, crédito caro. Selic baixa, os investimentos em renda fixa perdem atratividade. Por outro lado, o crédito fica mais barato. E acho que é importante aqui a gente ensinar a relação entre taxa de juros e inflação. Como que o Banco Central usa isso como política monetária? E aí a gente vai esbarrar lá na lei da oferta e demanda, pensando em dinheiro também, né? Então pensa assim, ó, o que define os preços no mercado, basicamente, não os preços regulados, né? Os preços, no geral, é a lei de oferta e demanda. Se eu tenho muita oferta de um bem para vender e pouca gente querendo comprar, para eu conseguir vender, o que acontece? Eu baixo o preço. Mas, se eu tenho pouca coisa e muita gente querendo, o que eu faço? Eu aumento o preço, certo? Então, essa dinâmica entre oferta e demanda, ela é afetada pela taxa de juros de que forma? Se eu deixo muito dinheiro na economia circulando, as pessoas com muito dinheiro na mão, elas aumentam a demanda por comprar bens, comprar coisas, por gastar. Então, muito dinheiro na mão, dinheiro com liquidez, aumenta a demanda por consumo. Se eu aumento a demanda por consumo, eu aumento o preço. Tem muita gente querendo comprar, eu vou lá e aumento o preço. E o aumento de preço é justamente a inflação, tá? Para não entrar nas continhas da inflação em termos técnicos, esse raciocínio já ajuda. Então, se aumenta o preço das coisas, quer dizer que a inflação está aumentando. O Banco Central tem a meta de manter essa inflação controlada. Por quê? Imagina se os preços sobem infinitamente. Você me lembrou de um exemplo muito prático que a gente usa. São dois. Do pãozinho, que quando lançou o Plano Real em 94, o pãozinho custava 10 centavos a unidade. Hoje, com R$ 1, você não consegue comprar um pãozinho. Né? E o próprio pastel, né? Que o pastel especial era R$ 2,50. Hoje, o pastel normal, estamos falando de São Paulo, hoje o pastel custa R$ 12. Um pastel. Então, Isso. isso que é a inflação. O mesmo objeto custando muito mais. Ao longo do tempo, num período de tempo sequente. Já foi muito pior, hein? Nós éramos crianças ainda, e aí sem revelar a idade, mas os nossos pais sofreram muito com isso, que é a época da hiperinflação, né? Que essa variação de preço era de um dia para o outro, não era de um ano para o outro, era de um dia para o outro. Então as pessoas recebiam e já compravam
faziam toda a compra de mercado e deixava estocado no mesmo dia que recebia, porque se fosse comprar no dia seguinte, o dinheiro que ela recebeu já não dava para comprar as mesmas coisas. Então, aquela remarcação, todos os dias no supermercado, tinha até a maquininha que eles ficavam colocando um preço em cima do outro, né? Então, enfim, mas isso aí é coisa das antigas, quando tudo isso aqui era mato ainda. Mas é isso, então a inflação é isso, que é a variação de preço ao longo do tempo. Então, o Banco Central, para garantir a estabilidade da economia, ele tem que cumprir uma meta de inflação. E se o que causa inflação é muita demanda, e se essa demanda vem porque tem muito dinheiro circulando, um jeito de controlar a inflação é tirar a demanda, diminuir a demanda por compra, por consumo. E como que ele faz isso? Se ele aumenta a taxa de juros, é mais interessante para as pessoas investir do que gastar, para quem faz né, quem toma a decisão baseada em números. Então, é mais interessante investir do que gastar. Outra coisa, as pessoas pegam crédito para gastar. Então, com uma taxa de juros alta, as pessoas já pensam duas vezes antes de pegar crédito, pegar empréstimo para poder consumir. Então, quando eu aumento a taxa de juros, eu dou uma esfriada na economia para reduzir a demanda. Quando a demanda cai, o preço tem que cair, senão começa a sobrar produto na prateleira. Entende? Então, esse mecanismo de aumentar a taxa de juros para tirar a demanda, baixar a taxa de juros para aumentar a demanda, é uma forma que ele tem de controlar a inflação, que é o aumento dos preços. Que no caso a taxa de juros é a Selic. Uhum. E aí, as taxas que os bancos cobram estão todas correlacionadas à Selic. Por quê? Banco também pega dinheiro emprestado, entre eles ou com o Banco Central do país. Então, se um banco vai pegar dinheiro emprestado com o Banco Central do país, o que ele paga de taxa é Selic, tá? De forma bem Entendo. superficial, bem ampla, tá? Então, os bancos, eles sempre vão, para ganhar o spread, eles sempre têm que cobrar uma taxa superior à taxa Selic. Então, quando a Selic aumenta, para o banco manter o spread, que é a rentabilidade dele, ele também aumenta a taxa de juros que ele cobra dos empréstimos. Me fala uma coisa. O que é importante hoje? A diferença da pessoa CLT Uhum. para a empreendedora. Quando você tem a taxa Selic a 14%, qual que é a principal diferença entre a ação de do CLT e a ação da empreendedora? Tá, então assim, pensando no CLT como pessoa física, né? A pessoa física, ela pega crédito para consumir. A pessoa jurídica, que são empresas, se ela estiver saudável, ela pega crédito para expandir, tá? Então, imagina, a pessoa tem uma padaria e ela quer aumentar a praça de alimentação da padaria. Então, para fazer essa expansão no negócio dela, ela vai buscar crédito. Então, uma taxa de juros muito alta prejudica demais as empresas que dependem de crédito para fazer investimento em capital fixo, que aí é outro termo, né? Mas para fazer investimentos no seu próprio negócio para ele crescer ou para manter o caixa saudável. Já na pessoa física, ela vai buscar o crédito para consumir, né? Então, uma taxa de juros mais alta só vem reforçar o endividamento da pessoa, tá? Em termos de investimento, a pessoa física se beneficia com a taxa de juros mais alta, porque ela consegue fazer investimentos bastante seguros com uma rentabilidade maior. Hoje, nós estamos tendo muitas empresas, né, quebrando, pedindo negociação aqui no Brasil, está um nível alarmante. O nível alto da taxa Selic auxilia nisso? Sim, porque as empresas podem pegar empréstimos indexados à taxa de juros do país, por exemplo, ou a taxas que estão relacionadas, né, à Selic. Então, quando aumenta
a taxa de juros assim, diretamente a dívida da empresa que contratou um empréstimo atrelado a esse indicador acaba aumentando. Então, deixa eu explicar. Ela pode fazer uma dívida com base num contrato fixo, que ela já sabe o juro, número exato que ela vai pagar ao longo do tempo, sei lá, 10% ao ano. Ou ela vai pegar uma dívida indexada à Selic. Então, se a Selic aumenta, a dívida dela aumenta. Se a Selic cai, a dívida dela cai. Então, além da inflação atual que vem crescendo por um contexto macro até mundial, né? Que não quero entrar em política, nem em geopolítica, mas o cenário mundial está colaborando para o aumento da inflação, principalmente por conta da logística, que está afetada, né, pelo preço do petróleo. Então, a gente acaba gerando um aumento no preço, e para controlar o aumento de preço, a taxa de juros aumenta. Então, a empresa ela acaba sendo afetada pelo endividamento, que é o custo, né, o juro que ela paga para se manter viva e para expandir fica muito alto e ela se endivida a ponto de não conseguir pagar, né? E também a margem dela diminui muito, porque o preço que ela paga pelas coisas é menor. E se ela repassar o total do preço, talvez ela não consiga vender. Então, de uma forma bem didática, a dinâmica é mais ou menos essa. Ficou claro? Sim, para a empresa, de um modo geral, ela perde em 2 pontos, né, no para investimento, né, e na hora de repassar. Então, na verdade, ela não consegue crescer, porque a tomada de dinheiro está muito cara, e o preço dela para se manter, né, Também uma é coisa que alto. tudo, tá ficando mais caro, fica mais então ela perde em 2 frentes. Então, Uhum. para as empresas, de uma forma geral, é bem prejudicial. E uma coisa que é legal as pessoas saberem, a diferença entre investir, uma pessoa física investir e uma empresa investir, né? Então, a pessoa física investir, ela investe em mercado financeiro para rentabilizar o dinheiro dela, tá? Então, ela compra um título, compra um papel, né, para fazer o dinheiro dela se multiplicar. Uma empresa, ela também pode investir com essa finalidade, mas não é o motivo dela existir. Então, a empresa, quando eu falo assim, a empresa parou de investir, está reduzindo os investimentos das empresas, é porque elas pararam de investir no próprio negócio. Elas pararam de investir no crescimento delas. E isso afeta toda a economia. Ó, se a empresa para de investir, ela começa a diminuir de tamanho e isso gera desemprego, porque ela começa a Recessão. demitir. Se gera desemprego, tem menos dinheiro disponível circulando. Se tem menos dinheiro disponível circulando, a economia fica retraída. Então, entende como tudo está correlacionado. Por isso que é tão importante essa notícia da taxa Selic. E a gente pensa que é só para quem tem muito dinheiro, é só para quem investe muito. Não, nosso dia a dia é extremamente afetado por isso. É justamente a próxima pergunta, né, como isso afeta as pequenas empresárias, as MEIs. Uhum. É, bom, no crédito, porque elas também precisam de crédito para expandir o negócio dela, então você pega uma cabeleireira que é MEI, né, se ela quiser, sei lá, aumentar o salão ou colocar mais cadeiras para atendimento, ela vai precisar de financiamento, então isso afeta também o crescimento dela. Mas aquelas que ainda estão bem no início, elas precisam, às vezes, de crédito para fechar a conta do mês. E também são afetadas, porque a taxa de juros está altíssima. E também, né, não sei se esse setor específico, mas pequenas empresas que dependem do consumo das pessoas, se as pessoas estão consumindo menos, elas vão vender menos. Então, isso também as prejudica. Bom, então vamos voltar a falar do crédito, né, que é o mais afetado
com essa taxa de 14% da Selic. O que mais você pode dizer para informar a nossa audiência? A recomendação de ouro é: não façam empréstimos agora. E quando a taxa de juros estiver mais baixa, oportunidades de troca de crédito aparecerão. Então, se você passou por alguma dificuldade, teve que contratar um crédito com uma taxa de juros alta, se a Selic cair, há uma tendência às taxas de juros bancárias cair também. E aí você pode contratar um crédito mais barato para pagar o crédito mais caro. Então pode rolar aí no futuro uma forma de economizar juros fazendo esse rearranjo de dívida. Mas é importante você estar assessorado para não sair fazendo besteira. Então, isso é algo que pode acontecer, mas é num futuro que não sabemos ainda quando, tá? As pesquisas dizem que nesse ano nós vamos fechar o ano com a taxa de 14%. Existe um relatório chamado Relatório Focus, que o mercado financeiro como um todo, os grandes bancos, as consultorias, eles se reúnem, fazem as estimativas para tentar inferir qual é a taxa de juros que vai fechar o ano. E neste momento, a gente está no dia 6 de agosto de 2026. A expectativa deles é que a taxa de juros do ano feche em 14%. Então, a expectativa do mercado financeiro é que a taxa de juros Selic, em dezembro, ainda esteja em 14%. Dada a notícia de ontem, eu já não sei se o mercado vai ajustar essa estimativa ou não, tá? Mas pelas estimativas do mercado, a gente continua até o fim do ano com 14% e talvez em 2027 a gente reduza ainda mais a taxa de juros. Se a gente pensar lá no começo do ano, o que era esperado era uma redução muito mais acentuada da taxa de juros. Para a gente tipo, terminar o ano de 2026, acho que, se não me engano, em 13, 12%, algo assim. E o que impediu isso? Entre outras coisas, o contexto macromundial, né? Então, se a inflação voltou a subir, eu não posso fazer uma queda tão acentuada da taxa de juros, porque senão eu vou gerar um aumento maior na inflação. Certo. Você estava falando que o relatório Focus fala, eles inferem uma projeção para 2026. 2026 e 2027, acho que são 4 ou 5 anos. É bem legal. Inclusive, qualquer pessoa pode ter acesso a esse relatório. É só entrar no site do Banco Central do Brasil e se cadastrar para receber, chegando por e-mail. Isso. Inclusive, eles fazem um ranking dos top 5 instituições financeiras que mais se aproximaram das, da, de acertar as estimativas deles, né? Que mais se aproximaram da decisão correta. E não é só Selic que eles inferem Selic, IPCA, PIB e câmbio. Tá. Então, como a. Eu vou deixar o link aqui, a gente deixa o link nos comentários para a pessoa ir lá e cadastrar para receber o relatório Focus. Aí a nossa audiência de mulheres empreendedoras ou CLT, como elas utilizam essa informação de forma prática? Isso ajuda a montar estratégia. Então, se eu sei que o mercado financeiro está inferindo que a taxa de juros vai baixar, então como que eu no meu negócio uso essa informação? Então, provavelmente, o juro, o custo do dinheiro vai estar mais baixo nos próximos anos. Então, talvez eu postergue uma expansão. Talvez. Ou se eu sei que o mercado está estimando um aumento no PIB. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto, que é a soma de dinheiro de todos os recursos financeiros da economia. Então, se
o mercado está estimando um aumento no PIB, quer dizer que ele já espera que a economia se aqueça, então chances são de cenários melhores. Então, por isso que é importante a gente olhar esses indicadores. IPCA, ele mede a inflação. Então, se o mercado está estimando uma queda de inflação, então isso também é uma boa notícia, quer dizer que os preços vão voltar a cair. Então, é importante você saber os conceitos básicos de economia, o que é uma inflação, o que é taxa de juros, o que é câmbio. O câmbio é o preço do dólar. Então, se o preço do dólar está crescendo, é melhor para quem exporta. Se o preço do dólar está caindo, é melhor para quem importa. Então, exportar é vender para fora do país. Importar é comprar do mercado exterior. Então, você entender minimamente o que é cada um desses indicadores te traz uma capacidade de estratégia muito maior, né? Mas acho que a gente precisaria de outros podcasts para falar de cada um desses indicadores. A aluna resolveu investir. Qual banco ela vai procurar? Qual instituição financeira ela vai procurar para, não falando nomes, obviamente, mas quais são as qualidades que ela deve procurar para poder investir por aquele, ou por banco X, ou banco Y, ou financeira Y? Eh, Você não investiu, vai começar a investir agora, é isso? Isso. Você vai fazer o seu cadastro lá no Tesouro Direto. Essa é a minha recomendação. Então, o primeiro passo para você fazer o investimento é? Faz o seu cadastro no Tesouro Direto. Você vai começar a investir por lá. Isso não precisa de intermédio de nenhum outro banco. Até precisa, mas o sistema do Tesouro Direto já avançou bastante e ele próprio já faz essa conexão. Então, ele te dá umas 2 ou 3 opções de instituição financeira que vai fazer essa intermediação, só que você acaba nem tendo contato com a instituição financeira. Você consegue fazer os aportes por Pix mesmo, já no site do Tesouro Direto. É incrível isso. A gente pode deixar também um link aqui no comentário do vídeo explicando. Por quê? Uma pessoa que nunca investiu vai começar a investir agora, qual que é o primeiro objetivo dela? Formar uma reserva de emergência. Reserva de dinheiro para imprevistos. Então, lembra que eu disse, para cada objetivo tem um tesouro? Uhum. Para eu fazer uma reserva de emergência, eu preciso que o meu investimento seja seguro e que eu possa resgatar a qualquer momento. Por quê? Eu não posso perder esse dinheiro, porque esse dinheiro é importante para uma situação inesperada. E eu não posso ficar esperando 3 meses para sacar o dinheiro. Então tem que ser algo com liquidez diária. E aí, conceito de liquidez, né? O quão fácil é transformar o seu investimento em Pix, em dinheiro na conta, em dinheiro na mão. Qual que é Então, o exemplo mais didático que você pode falar sobre liquidez? o mais bizarro, então vamos para os extremos. A pessoa que investe em imóveis. Imóveis é um tipo de investimento, mas você consegue transformar um imóvel em Pix na hora que você quiser? Não. Então tem baixíssima liquidez, né? Então, a poupança tem altíssima liquidez. Você põe o dinheiro, as caixinhas, enfim, você coloca o dinheiro hoje, se você quiser resgatar, daí 2 horas você consegue resgatar. Para reserva de emergência, você precisa ter alta liquidez para conseguir resgatar na hora que a emergência acontecer. Então, Tesouro Selic, que é o que eu recomendo, inclusive para reserva, ele vai ter uma ótima remuneração. Ele remunera diariamente, então ele acrua juros todos os dias. O risco dele é baixíssimo e você pode sacar a qualquer momento e ele está te rentabilizando 14% ao ano. Referente a investimento, com a taxa Selic a 14%, como a pessoa CLT e a pessoa empreendedora consegue aproveitar essa onda? De melhor a pessoa pode fazer agora é começar a investir se ela ainda não investe. Então, Paty, eu não ganho muito. Você não precisa ganhar muito para começar a investir. Você consegue fazer investimentos ali com R$ 50, tudo. O Tesouro Selic que eu recomendo, que tem liquidez diária, você consegue fazer, acho que a partir de R$ 190, menos de 200. O que eu faria?
começa a reservar R$ 200 por mês. Assim que você recebeu o seu salário, assim que você recebeu um pagamento, pega R$ 200 e investe em Tesouro Selic. E faz disso um hábito. Primeiro você se paga, depois você paga as contas. Então, primeiro você recebe o dinheiro, reserva, já investe. E você vai desenvolver esse hábito de poupar sem depender de sobrar dinheiro, porque isso é algo que as pessoas acabam errando, né? Ah, não, eu não invisto porque não sobra dinheiro. Se você for esperar sobrar dinheiro para investir, você nunca vai investir, É um porque paradoxo, né? se tiver dinheiro na sua conta, você vai gastar Você não com outra investe coisa. porque não te sobra dinheiro ou não te sobra dinheiro, por isso você não investe? Exato. Então, primeira coisa, se você tem a intenção de investir, recebe o dinheiro e já investe. E não precisa começar grande, começa pequeno. Começa lá com seus R$ 200 na Selic e você vai ver esse dinheiro começar a crescer. E quando você conseguir ter aportes maiores, você vai fazendo esses aportes maiores. Então, com a taxa de juros alta, é um momento maravilhoso para fazer isso. Para quem já investe e está querendo uma estratégia melhor, então vamos lá. Tem o Tesouro IPCA+. Como que é o mecanismo do Tesouro IPCA+? IPCA, lembra, é a inflação. Então, ele fala assim, ó, eu vou te pagar de rentabilidade o valor da inflação mais uma taxa de juros, que hoje está em volta de 8%. Então, se a inflação tiver 5 e a taxa de juros tiver 8, você pega 5 mais 8 dá 13. Então, seu ganho real de poder de compra está garantido, porque ele sempre vai te remunerar mais do que a inflação te tomou de poder de compra. Então, essa é uma forma de garantir uma rentabilidade acima da inflação por um longo período de tempo. Qual que é o cuidado que a pessoa tem que ter? Esse investimento do IPCA+, ele tem liquidez diária? Ele tem. Só que você só garante essa rentabilidade se você deixar o dinheiro investido até o final do contrato. Se você quiser resgatar antes, você vai resgatar a valor de mercado. E aí, no dia, o quanto está custando esse título, que pode ser mais ou menos do que você pagou quando comprou. Então, na Selic não tem isso. A Tesouro Selic não tem marcação a mercado, tá? Sim, pode ter ser que tenha, mas é muito pequeno. O risco é muito baixo disso acontecer. No IPCA, o risco já é mais alto, porque quando muda a taxa de juros do mercado, existe um mecanismo de ajuste no preço do título IPCA+. Então, ele varia mais o preço ao longo do tempo. Tá? Então, quando a taxa de juros está muito alta e você compra o IPCA a essa taxa de juros, você garante essa remuneração até o final do contrato. Mas você, no meio do caminho, se precisar resgatar, você pode pagar mais, receber mais ou menos do que você pagou. Mas tem uma tendência muito legal aí que é, quando a taxa está muito alta e a taxa começa a cair, o preço dos títulos de quem comprou uma taxa mais alta começa a crescer. Então, você tem um ganho no preço do título e tem também um ganho na remuneração se você levar até o final do contrato. Então, mas aí já precisa de um pouco mais de expertise para montar estratégia para ganhar em preço, tá? Falando de forma para quem é leigo, para quem quer jogar seguro, qual que é o benefício do IPCA+? É garantir que o seu investimento vai rentabilizar acima da inflação por um longo período de tempo, que é o tempo do vencimento ali do título que você está fazendo. Tá? Tem também o tesouro pré-fixado, que pré-fixado é a taxa já foi fixada previamente. Então, você já sabe quanto é que você vai receber de juros
Independente do que acontecer com a inflação, independente do que acontecer com a Selic, o que você vai receber de juros é aquilo que está no contrato. Se você mantiver o dinheiro investido até o final do contrato. Aí você começa a perder liquidez na jogada, né, mas aí é para quem já tem a reserva de emergência e está querendo se aventurar em outras coisas. Além de Direto, reserva e IPCA+, temos também com a finalidade de aposentadoria, que é o Tesouro Renda Mais, que você vai investindo e a partir de uma data específica você começa a resgatar valores mensais, como se fosse a sua aposentadoria, como se fosse uma previdência privada. E tem também o Educa Mais, que é um investimento do Tesouro Direto com a finalidade de financiar a educação dos seus filhos. Então você vai investindo hoje e esse dinheiro fica rentabilizando e você vai resgatar lá na frente quando seu filho for fazer a faculdade, por exemplo. a pessoa acabou de entrar, de se cadastrar para sua mentoria. Quanto tempo ela tem para entre realizar o diagnóstico inicial e aproveitar essa onda da Selic, da Uhum. Selic alta? Vai depender da situação que ela está, mas vou te dar um exemplo de uma menina que em um mês ela já estava investindo. Então, fez o diagnóstico, a gente ajustou ali, estipulou quanto ela ia gastar em cada tipo de, de consumo, né? E ela já foi fazer o cadastro dela no Tesouro Direto e ela já estava investindo ali um mês depois. Outras pessoas vão ali pelo segundo, pelo terceiro mês. Então, depende do caso. Mas, com certeza, é possível já fazer o seu primeiro investimento no período ali de 3 meses. Então, você que ainda está perdida no mundo financeiro, que gostaria de fazer a sua reserva e gostaria de descobrir qual reserva é melhor para você, o diagnóstico é o melhor negócio. Uhum. Bom, eu agradeço a sua presença nesse podcast, com as informações, com esses esclarecimentos. E como que a gente encontra você nas redes sociais? Para falar comigo, é só acessar as redes sociais, procura por patricia.panokia, que você vai achar meu Instagram, vai achar o canal do YouTube, e lá você vai acessar os conteúdos que eu divulgo e também vai ficar sabendo o que está acontecendo por aqui, os serviços que eu ofereço e as histórias de quem já passou pelos nossos processos de consultoria e de mentoria. Obrigado e até o próximo podcast.